Bem-vindos a mais um Líderes Futuristas. E hoje estamos recebendo uma mulher incrível, ela que é prefeita do município de Minas do Leão, está no seu terceiro mandato, Silvia Lasek. Bem-vinda, Silvia. Bárbara, eu fico muito feliz de poder estar num momento como este. E, ao mesmo tempo, eu acho tão interessante, né, líderes futuristas. Às vezes eu me pergunto se, na realidade, eu cairia bem com esse dizer. Eu acho que nós temos muito a aprender, sei que nós estamos aí já na era da inteligência artificial, de cidades inteligentes, e que nós temos que, sim, dar importância a novas possibilidades de tu administrares uma cidade. E eu falo na escola porque sempre me remete, né, que nós precisamos, com certeza, trabalhar com os nossos alunos essas questões aí de tecnologia. A prefeita Silvia é uma mulher muito determinada, uma mulher inspiradora, e por isso que ela está aqui participando do nosso programa. Mas, Silvia, o nosso telespectador quer saber quem é a Silvia, da onde ela veio. Depois a gente quer saber como que tu entrou nessa história de prefeita do município. Você que professora de carreira. Conta um pouquinho pra gente quem é a Silvia. Na realidade, eu vim 6 anos depois da minha irmã. E eu não era esperada. Os meus pais, até então, já tinham decidido que ficariam com os 3 filhos, né? Os meus irmãos Luiz Carlos, o José Luiz e a Cláudia. E eu apareci. Então, nasci em abril, 8 de abril de 66, e fui, de uma certa forma, assim, a família ficou feliz, né? Porque era uma pequenina no meio já de uma família que já estava constituída. Sou filha de pais agricultores, mãe e pai que vieram de famílias de agricultores. Porém, o meu pai e a minha mãe, eles moravam em Dom Feliciano. Dom Feliciano. E aí a família da minha mãe comprou terras na cidade de Minas do Leão e continuaram ao plantio, a lavoura. E o meu avô, ele vendia de carroça, fazia as entregas de carroça. Inclusive, infelizmente, ele veio a falecer um ano antes de eu nascer, em 65, na BR-290, fazendo as entregas dos plantios lá e das colheitas que a família toda tinha produzido. E do meu pai, a família dele ficou em Dom Feliciano, que é uma cidade de poloneses. Eu sou descendente de poloneses. E ele veio para Minas do Leão em função da CRM, da Companhia Rio Grandense de Mineração, em que ele veio a trabalhar como ferreiro. E ele fazia peças para que pudesse fazer a estrutura e também peças das máquinas para baixo das minas de carvão. Olha só, gente, ali a região carbonífera era produtora de carvão antigamente. Sim, nós tivemos, né, em Minas do Leão os tempos áureos, né, em que, imagina, a empregabilidade, 1.200 pessoas trabalhando na extração do carvão. Então, meu pai trabalhou, se aposentou na CRM, e minha mãe era costureira. Ela, inclusive, era bem interessante, ela desenhava as roupas, dava ideias, e ela tinha muito bom gosto. Depois que a vida melhorou um pouco, eu podia chamá-la de artesã, porque ela fazia crochê, ela fazia bordados, e ela não vendia, ela presenteava. Olha só, todas as produções... Era uma forma de demonstração de carinho, ela presenteava o trabalho ela presenteava. Dela. E aí o que aconteceu? A Silvia se criou nesse meio,
minha mãe não queria que nós fôssemos professoras, nem eu nem a minha irmã, porque ela foi, naquele tempo, nas escolas do interior, ela trabalhou como educadora em escolas rurais. E ela disse que ela gostaria que nós trabalhássemos mais na área da administração, porque ela achava que isso seria mais rentoso para nós. E tanto eu quanto a minha irmã não a obedecemos. Ela tinha uma visão, né? Olha, eu acho que bem além dos tempos, né? Ela tinha uma visão além do tempo. E ela sugeria isso, mas eu e a minha irmã, eu acho que a nossa vontade e, como se diz, a nossa vocação, ela foi mais forte. E se torna uma missão também. E né? é uma missão. Educar não é ensinar, é ensinar. Né? Educar é os pais que têm que educar os filhos. É ensinar. E aprender. E aprender. A gente não só ensina, a gente aprende a todo momento, né? E nós somos professoras, os meus irmãos já foram para outra área, um é da área de contabilidade e o outro é advogado. E se bem que um dos meus irmãos trabalhou muitos e muitos anos na CRM, na Companhia Rio Grandense de Mineração, como pregoeiro. Pregoeiro. E nesse ínterim, o que aconteceu? Me formei, fui para a área do magistério, fiz concurso, estou há 41 anos, eu sou concursada na Prefeitura Municipal de Minas do Leão, só que iniciamos quando éramos distrito e o nosso município-mãe era Butiá. Trabalhei como primeiro professora de escola e alfabetizadora. Eu alfabetizava. Depois, na realidade... E é difícil, né? A alfabetização? É. Olha, eu vou te falar uma coisa, Bárbara. Pegar um ser humano que não sabe o que é alfabetização e ensiná-lo, né? É difícil? É um desafio? É um desafio, mas eu vou te dizer que as associações com as crianças, ela é bem interessante. Primeiro tu começa com o nome dela e o nome dos seus colegas. Por quê? Porque eles falam o nome deles todos os dias. Então tu trazes todos os dias a ele qual é a primeira letra do nome do coleguinha. E automaticamente, o que é que começa com essa letra? E tu vai trazendo esses dados e tu vai trazendo também a parte que tu sempre tem que trabalhar com o concreto, né? É necessário isso. E às vezes é no dia a dia, naquelas coisas mais convencionais, na merenda quando tu vais, nas brincadeiras que tu fazes na parte de educação física, porque naquele tempo nós não tínhamos profissionais da educação física, nós éramos tudo. Verdade. Nós éramos ali a psicóloga, nós éramos o professor das atividades de recreação, nós éramos, às vezes, até papel de mãe. Verdade. Também, aquele colo. E muitas professoras ainda hoje fazem esse papel, né? Infelizmente. Infelizmente. Mas trabalhei como alfabetizadora e depois, tão logo, desses meus 41 anos, eu fui 15 anos diretora de uma escola. Eu dirigi uma escola, em que no início do trabalho começamos com 52 alunos e 2 salas de aula. Quando eu encerrei a minha carreira de direção, nós entregamos 350 alunos e mais 2 prédios anexos naquele espaço. Porque fizeram uma bela gestão. Era um grupo de profissionais. Eu sempre digo, né, que era um grupo de profissionais que sempre gostaram do que estavam fazendo. E eu nunca pensei em sala de aula apenas só o conhecimento. Tu também tem que possibilitar aos teus alunos como é que é o mundo ao teu redor. Tu imaginas, nós fazíamos excursões a outros lugares, inclusive até a outros estados, em que eles tiveram acesso, que eles diziam, professor, eu não consigo abrir a torneira, e era por sensor já. Naquela época a gente já conseguia. Ou o cartão que tinha que colocar para ter a energia, ligar a TV.
e eles poderem subir aos seus andares no elevador, que também eles não conheciam. Então são vivências, mostrar possibilidades. Também te digo, a merenda escolar, antigamente usavam muito a colher. Eu dizia, mas como? As crianças, elas vão a outros lugares, elas têm que saber usar como o garfo, a faca, o guardanapo, o copo. Por que que tu tens o guardanapo? Por que que tu limpa a boca para não marcar o copo? E aí eles tinham aulas, sim, de como utilizar, de como saber usar os talheres. E depois nós fazíamos atividades de levá-los a restaurantes. Olha que bacana. E de como eles se portariam nesses lugares. E muitas crianças perguntavam, porque elas não conheciam o buffet, né? Eu posso me servir mais vezes? Sim, tu pode servir mais vezes, quantas tu quiseres. Tá, e a carne à vontade? Sim, a carne é à vontade. E aí tu imaginas, naquela época, tu possibilitar isso aos alunos e eles pensarem que o mundo ao nosso redor, ele tem muitas possibilidades. E eu sempre dizia que nós somos o tamanho dos nossos sonhos. Tu nunca pode diminuir a capacidade, a vontade daquele ser, de ele poder ter muitas possibilidades. Expandir o conhecimento. Só que eu também dizia que nós temos caminhos. Nós temos caminhos melhores, caminhos não tão bons, e que essas escolhas, elas são feitas por nós. Muitas vezes nós buscamos culpados na nossa vida, né? Isso eu também trabalhava muito com os nossos alunos. Nós não culpamos pais, mães, nem família que nós estamos, porque o mundo é muito grandioso para tudo que pode acontecer. E às vezes os nossos próprios pais, eles tiveram uma criação muito diferente e não conseguiram nos dar aquilo que eles não tiveram. Muitos pais não tiveram amor de pais e não conseguem transmitir para os filhos, e os filhos se tornam adultos frustrados depois, né? Pois tu sabes, Bárbara, que eu sou muito delicada em falar isso, porque eu acredito muito em evolução. Evolução, verdade. Talvez nós tenhamos que passar por certas provações. Verdade. E isso são situações só que nós não precisamos permanecer nelas. Volto a dizer que nós somos feitos de escolhas. De escolhas. E eu sempre queria trazer isso para os alunos. E nas reuniões com os pais, eu vou te citar só um exemplo que eu acho que isso cai bem, porque hoje nós estamos tendo sérios problemas entre relação família, escola, aluno. Família, profissionais da educação e os alunos que lá nós temos, né? Que não está fácil esse trabalho. Eu lembro nas reuniões de pais que elas eram frequentes, e eu sempre cuidava, era 1 hora de reunião e era pontual. E sempre no intervalo daqueles que trabalhavam, porque a gente trabalhava de acordo com o que o comércio ali possibilitava. Então, dá umas 2, porque 2 horas tinha que começar. Então, a gente começava 15 para 1 e terminava 15 para as 2, que dava os 15 minutos para os pais poderem ir depois trabalhar. E uma vez nós fizemos uma técnica que eu achei muito interessante. Nós colocamos tipo uma valsa e eles tinham que dançar um samba. Nós colocávamos a valsa e dizia que eles tinham que dançar o samba. E nós colocávamos uma música mais lenta e eles tinham que dançar um rock. E o que nós dissemos? Que às vezes as nossas falas com os filhos, eles entendem de forma diferente. Verdade. Eles estão numa realidade e os pais estão numa outra realidade. Ou às vezes nós não sabemos como lidar. E eu lembro que essa técnica foi muito interessante, porque os pais depois na avaliação eles colocaram, a gente nunca pensou por esse lado. E aí, claro que a gente trouxe o tema que nós queríamos colocar e abordar naquele momento, né? A outra questão que eu dizia naquele tempo, lá nós tínhamos roleta, que a gente chamava, que era um ônibus, que fazia entre Butiá e Minas do Leão as viagens. E eu dizia, citava um exemplo, que a gente não ensina pelo discurso. E nem nós políticos, o discurso ele pode ser bom. Mas eu tenho absoluta certeza também que as pessoas prestam muita atenção
é em como nós agimos no dia a dia. Porque tu conheces as pessoas exatamente, é pelo tempo que tu convive com elas, né? E isso também tem um peso bem significativo. E eu dizia aos pais, porque alguns falavam ao filho que era para dizer que ele tinha uma idade menor para passar por baixo da roleta. E aí eu dizia, o que tu está querendo comunicar ao teu filho? Que tu pode enganar? Que tu pode mentir? São coisas assim que eu, na realidade, Bárbara, acredito... São os detalhes que interferem bastante no caráter da criança depois. Isso. Né? Eu estou falando coisas simples, comuns, mas eu quero dizer que hoje o que nós estamos enfrentando nas escolas? Muitas vezes os pais, eles passaram tantos trabalhos e foram tão tolhidos das suas vontades. Por quê? Porque naquela época os pais eram mais exigentes, eles nos cobravam mais, eles simplesmente diziam que aquela hora tu tinha que dormir, querendo ou não, e não tinha o celular, né? Era só a televisão, para quem tinha televisão nas suas residências, senão era o radinho que todo mundo ficava escutando a novela e tudo mais, ou aquela notícia da hora, e a gente demorava muito para saber o que estava acontecendo no mundo. Hoje está tudo aqui, na palma da mão. E hoje em dia as crianças, elas querem impor as coisas aos pais, né? Está totalmente invertido. Está invertido. E aí eu volto naquela questão de exemplo. Talvez os filhos saibam de muitas coisas que eles cobrem dos pais e os pais tenham receio da relação, às vezes, entre mãe e pai, entre alguém que esteja convivendo naquela casa. São formatos diferenciados de convivências. Às vezes, eles são muito mais de cobranças, em que as pessoas elas não estão satisfeitas, porque elas buscam algo que está aparecendo nas mídias, que diz que para ser uma mulher que possa ter fama, tu precisa ter um corpo diferente, um rosto diferente, um cabelo melhor e mais interessante. E eu acho que hoje nós estamos perdendo muito a simplicidade, né? Nós estamos perdendo muito aquilo que é o nosso real. Antigamente as mulheres... E o menos é mais, né? As mulheres envelheciam. Hoje as mulheres têm medo de envelhecer. Verdade. Né? E eu acho que nós temos que nos aceitar aí com todas as nossas condições. Por exemplo, que nem tu dizes, tá, Silvia, aí tu estudou, fez magistério, falei um pouco da educação. Depois eu fiz a universidade, me formei em Geografia e História. Hoje, há pouco até a gente conversava, Bárbara, e que eu te disse, eu quero terminar o meu curso de Psicologia, que falta muito pouco tempo, e eu gosto muito da parte da psicologia, e acho que todos os profissionais da educação, nós tínhamos que ter esse aprendizado. Talvez a educação teria que ser que nem a medicina. Silvia, eu entrevistei alguns profissionais da área de biomedicina e nutrição, que eles usam a psicologia no trabalho deles. Sim. Porque hoje em dia o profissional, até o médico, precisa estudar a mente da pessoa, a mente do ser humano, para depois diagnosticar como que vai conseguir auxiliá-lo, ajudá-lo. Muitas vezes a gente fala que a fé e a ciência elas têm que caminhar juntas, e a fé está muito ligada a esse lado psicológico. Por quê? Porque tu trata exatamente com essa questão do consciente, do subconsciente, dos teus pensamentos, das tuas vivências, de como foi todo o teu crescimento nessa vida, né? Quais foram os desafios que tu passaste. Tem o que a gente chama de resiliência, que as pessoas conseguem ser diferentes de tudo aquilo que elas vivenciaram. Mas isso é um percentual muito pequeno. As pessoas, elas muitas vezes, que nem quando tu falas da biomedicina, que tu fala da nutrição, tem pessoas que muitas vezes a alimentação, a ansiedade, ela é muito difícil de ser cortada, porque ela está ligada muito fortemente, né? As pessoas também estão se automedicando.
E as pessoas estão trabalhando muito pouco de querer parar e fazer tipo, olha, agora eu vou fazer uma pausa na minha vida, vou fazer uma meditação, vou trabalhar mais com as questões do corpo, vou ter relações mais fortes, assim, de poder sair e curtir a natureza. A natureza. As pessoas, hoje em dia as pessoas não querem saber de fazer isso. As pessoas não estão tendo tempo para isso. Por quê? Porque elas ficam muito tempo ligadas ao telefone. E eu digo ao telefone porque é ao telefone mesmo. Muitas vezes até com os filhos, quando nós tratamos lá do PIM, Primeira Infância Melhor, que é a hora da amamentação. E quando é tratado essa questão, porque na amamentação deve ter aquele forte olhar e a mãe deve se dedicar a esse momento. Porque é um momento em que essa criança está recebendo, além do alimento, todo um afeto. E às vezes não. É um laço, né? É um laço muito forte. E que tem a ver muito com as conexões que essa criança vai fazer ao longo do tempo. E isso tem desde a gestação, que eu não vou tratar aqui, mas é muitas possibilidades que a gente sabe que nós deveríamos ter muitos cuidados. O ser humano, ele é frágil também, nessa parte da formação dele. E nós sabemos que muitas vezes essa formação está vindo diretamente para as escolas, para que as escolas possam trabalhar. Não é em vão que nós temos escolas de educação infantil, em que nós estamos trabalhando com crianças desde os 3 meses. Por quê? Porque é aquilo que a gente fala da possibilidade de melhoria do aprendizado dessas crianças e também para a vida delas. Por quê? Porque essas conexões e essas percepções e esses incentivos que a gente tem que fazer com que a criança tenha, ele começa desde muito cedo. Antigamente, até às vezes eu pergunto, nós ficávamos em um bercinho, ou seja, onde for, num espaço escuro, com um manguito, que naquele tempo se chamava manguito, com as mãos amarradinhas, enroladinho, embrulhadinho. Demorávamos tempo para abrir os olhos, né? Era um outro formato. E aí os aprendizados se davam por repetição, a gente repetia. E eu acredito muito ainda nos aprendizados por repetição, ele é de suma importância. Inúmeras vezes, várias vezes, e isso a gente chama até para quem faz pesquisa. Tudo, né? É o acerto, o erro, né? E são várias vezes... E tudo que a gente faz repetidamente se torna perfeito, né? É. E era um formato... Hoje não, hoje as crianças elas já nascem com os olhos bem abertos. Celular na mão. E já interagindo com o mundo. Só que também, ao mesmo tempo, hoje em grandes proporções, porque eu acho que sempre aconteceu, mas hoje nós percebemos mais. Nós estamos muito fortemente aí o alcoolismo, a drogadição, a violência. A violência. Olha só o que está acontecendo, o feminicídio, né? Muito alto. As pessoas acham que as pessoas são objetos seus e que são de posse sua. Se não é seu, não é de mais ninguém. Então há também aí um desrespeito. A que caminho nós estamos andando? Bom, mas aí eu faço essa faculdade e fiz concurso, passei... É uma grande história, hein, gente? Não é do nada. Por isso que aqui o Líderes Futuristas a gente conta a história do nosso case de sucesso desde o início para o pessoal conhecer, né, Silvia? Aí tu se formou na faculdade? Fui diretora de escola e logo mais quando nós, em 2004, o que concorreu a prefeito na época, eu cheguei para ele e disse, olha, dessa vez, porque eu sempre fui do Partido Progressista, eu fui desde o tempo da Arena, então eu venho de pai. Eu venho de berço. É o maior partido do Rio Grande do Sul. Pois é, eu venho de berço já. O pai, a mãe eram da Arena, eu convivia nesse meio. E aí eu cheguei e disse para o candidato, olha, dessa vez eu não estou mais na direção de escola, porque quando eu dirigi uma escola, eu nunca me envolvi diretamente na política. Eu respeitava aquela comunidade que eu trabalhava.
com todas as suas diversificações, né? Ali tinham muitos partidos, eles tinham lado, e eu achava que eu, como diretora de uma escola, para que as coisas dessem certo, mesmo que eu tivesse o lado, e eles sabiam qual era, eu não fazia nenhuma menção, eu respeitava todos. Mas depois que eu saí da direção e que eu fui ser professora de sala de aula, eu fui lá e disse a esse concorrente, eu vou ajudar vocês na campanha. E nós viemos a vencer, depois de 12 anos de um partido anterior que estava no poder. Porque naquela época ainda não tinha a lei que o prefeito não poderia concorrer depois de 2 mandatos, né? Naquela época tinha os coronéis que ficavam 20 anos mandando na cidade. Não, mas ainda na época que eu adentrei já eram só 2 mandatos. Já eram? Já. Então eram 2 mandatos e aí já tinha sido este prefeito 2 vezes, depois teve o prefeito do outro partido que foi uma vez e depois nós tentamos. Todas as vezes nós tentamos, mas sempre perdemos. Mas eu nunca fui à frente, eu nunca subi num palanque para fazer discurso, eu nunca fui nas casas para pedir votos. Eu respeitava, porque eu estava numa situação em que eu trabalhava com muitos alunos e muitas famílias. Aí quando eu fui para a sala de aula, eu disse a esse concorrente que eu iria ajudar. E realmente fui para palanque, fui para as casas, trabalhei muito, inclusive na comunidade em que eu dirigi a escola por muito tempo, e nós fomos vencedores. Aí eu fui convidada a ser secretária de Educação e Cultura. E assim o fiz por 11 anos. Conseguiu fazer um belo trabalho em 11 anos. Olha, isso só quem pode dizer é a comunidade. Eu tentei, eu posso te dizer que tentei. Nós começamos, inclusive, com médias muito baixas no IDEB e atingimos médias maiores. E na educação nós transformamos sim as escolas, colocamos lá ginásios cobertos, nós fizemos o contraturno, que é o CIA, Centro Integral do Alunado, que temos até hoje, com atividades como uma banda marcial, uma banda muito bonita. E nós temos teatro, dança, canto, violão, a escola de futebol, porque lá eles amam o futebol. E hoje na nossa cidade nós temos... E é muito bom, né? O esporte, ele é fundamental. E hoje ele traz disciplina, ele traz a ocitocina, aí o que a gente chama... Endorfina. Libera... Hormônio da felicidade. Que muitas vezes não precisam ter outras substâncias para liberar. Verdade. Então a gente traz para que eles possam ter muitas atividades. E a gente pode dizer que Minas do Leão é um município de muitos esportes. Tanto que agora, no aniversário do município, em março, só para tu teres uma noção, nós tivemos basquete, nós tivemos vôlei de areia, nós tivemos o beach soccer, nós tivemos futebol de salão, o futsal, que é muito desenvolvido lá. Nós tivemos a rústica, o bike, o rachão, que a gente chama, muitas atividades esportivas. E com um grande número de inscritos e participações. E essas atividades ajudam o jovem que ele está com a cabeça, a mente ocupada, ele está no caminho certo, né, Silvia? Porque não tem espaço para drogas, para bebidas, para coisas erradas. É uma tentativa. É isso que eu quero dizer. Nós, como poder público, temos que ter políticas públicas que venham a possibilitar melhor condição de vida para as pessoas. Eu também agora na viagem, eu já falei que eu ajudei um prefeito, e eu quero dizer que depois, eu já estou falando da situação como prefeita, né? Em 2012, esse então prefeito disse, olha, agora como eu não posso ir novamente, quem sabe tu teria essa possibilidade? Eu disse que eu não quereria. E não quis mesmo, de fato.
e fui determinada para casa que eu não iria ser prefeita, nunca foi o meu sonho nem minha vontade. Foi meu sonho ser diretora da escola, isso foi, e eu fui atrás, por isso que eu disse que nós somos o tamanho dos nossos sonhos. Verdade. Foi minha vontade ser secretária de educação, também foi, eu quis ser, e tive a oportunidade, e fiz o máximo que eu podia fazer, porque a educação, eu sei, ele não é um chavão e não é assim apenas aquela frase tão repetida às vezes que ela se torna muitas vezes dizem, isso aí eu já estou cansado de ouvir. A educação, ela transforma, sim. Transforma a vida. Ela transforma a vida das pessoas, ela transforma a forma de pensar, ela te dá várias possibilidades de conhecimento, e isso o professor é fundamental fazer o aluno entender no olhar de cada pensador. Quando eu trabalhava em sala de aula, porque eu também fui professora de sala de aula, porque depois de diretora eu retornei à sala de aula. Aí fui trabalhar História e Geografia, Português, Ensino Religioso, Educação Artística e Teatro. Teatro. Trabalhei todas essas áreas com os meus alunos. E Educação Artística também. E aí, no momento que nós trabalhávamos, quando falava do pensador, vamos supor, eu vou tratar aqui de um assunto bem simples. O Brasil foi descoberto ou foi achado? Eu trazia, então, um texto com a visão do descobridor. E eu trazia um texto com a visão dos indígenas que viviam nas terras. E, ao mesmo tempo, eu não dizia para o aluno se ele foi descoberto ou se ele foi achado. Nunca dizia. Nós estudávamos várias situações. Formas. Fazíamos teatros, na visão daqueles que aqui viviam, daqueles que aqui chegavam. E depois, no decorrer, eles me diziam o que eles achavam. Eles encontravam a resposta. Exatamente. Então, tu tens que fazer no teu aluno, tu tem que estimulá-lo a ele ser exatamente essa pessoa que vai pesquisar, porque daí eles pesquisavam, eles iam olhar outras possibilidades, outros textos, e aqueles textos que eu trazia, claro, eu escolhia os textos, mas também dava várias possibilidades de bibliografias diferentes, que naquela época não tinha o Google. Aí eles tinham que buscar na biblioteca. O livro. O livro. Então eu dava também essas condições a eles e dizia, se vocês têm outros caminhos, por favor, o façam. Mas também depois de um tempo eu peguei o Google ainda, né? Que os alunos te entregavam trabalho só com as folhas impressas, copiadas de um texto já pronto. E aí eu perguntava para eles, mas será que tu fostes capaz de fazer isso contigo mesmo? Será que tu não tens formas de pensar através das pesquisas que tu possa efetuar? Botava sempre um bilhete, entregava de volta e pedia que ele me entregasse. Eu não saía... Era uma forma de reflexão, né? Eu não saía dizendo para o aluno que ele já estava reprovado. Eu dizia para o aluno que ele tinha capacidade de pensar e de fazer algo melhor. Sempre motivando. Sempre motivando, porque eu acho que é assim, tu nunca pode chegar para ele e dizer que ele não é capaz. Ao contrário, eu quis dizer que eu acredito tanto nele que eu sei que ele é capaz de muito mais, que ele não me entregasse aquilo. E aí, no momento que na realidade, em 2012, eu disse que eu não queria ser, eles disseram, olha, Silvia, hoje em dia, na pesquisa, porque eles fizeram uma pesquisa, existe a possibilidade ou contigo ou com a esposa do candidato, porque ela também estava no mesmo percentual. E aí depois eu pensei, puxa vida, eu tive ali 8 anos como secretária de educação e eles me possibilitaram, então vou tentar. Mas vocês pensem bem, eu concorri contra... E houve uma história, toda uma história, um contexto para depois isso acontecer, né? Sim. Silvia, tu teve toda uma construção, um legado para chegar numa pré-candidatura antes de ser através realizada. Sempre da educação. Olha só, eu fui professora e secretária de educação. Eu trabalhei fortemente nessa área. Quantos pais eu atingi? Com quantos eu me comuniquei? Quantos alunos nós tivemos trabalhos, né, diretamente ligados? E quando eu estava secretária de educação, eu não era secretária de educação das escolas municipais.
Nós éramos uma secretaria de educação de todas as escolas do município. E naquela época, inclusive, nós tínhamos uma que era particular, de educação infantil. Então, nós trabalhávamos com o Estado, com a escola particular e com as municipais. E fazíamos muitas atividades. E todas as atividades que eram, por exemplo, qualificação dos professores com seminários, todos participavam. E com grandes palestrantes que a gente conseguiu levar, graças a Deus, à nossa cidade. A Feira do Livro, com grandes escritores, Carpinejar, Moacir Sclier, né? André Neves. Olha, eu poderia ficar citando aqui inúmeros. Se tu perguntar, escritor foi em Minas do Leão? Foi em Minas do Leão. Foi. E lá é um município da educação. E aí, na realidade, olha só como é que era a nossa Feira do Livro. A Feira do Livro, primeiro, o escritor, ele ia à nossa cidade, fazia uma atividade com os professores para que conhecessem, então, toda a sua parte ali literária e conheceu o escritor, como esse escritor era. Esse professor, nós comprávamos os livros, esses livros eram levados para todas as salas de aulas, do Estado, particular, do município. Nós tínhamos os patrocinadores, por isso as escolas poderiam estar conosco. E aí o que acontecia? Trabalhavam toda essa parte, os alunos começavam a ter conhecimento e faziam muitos trabalhos. Muito. Inclusive algumas resenhas e alguns faziam até algumas dicas que poderia ser diferente dentro daquela literatura. Aí depois vinha esse escritor para a Feira do Livro e aí tinha um grande número de alunos na plateia que poderiam debater. Debatiam e faziam as perguntas e os trabalhos em todos os estandes para serem vistos até pelo escritor e pela comunidade. E isso foi muito legal. Foram muitos anos com muitos escritores que lá nos visitaram. E o bate-papo era bem interessante, né? Porque a literatura nos move, nos leva a outros caminhos, nos traz outras conexões e nos mexe com a imaginação. Exatamente, perfeitamente, exatamente isso. Então, é dentro dessa área aí... O legado todo não poderia deixar, né, de ser a candidata. E aí, em 2012, eu tive a felicidade de vencer as eleições. Nós tivemos, né, porque eu sempre digo que muitas pessoas estão envolvidas nesse processo. E eu concorri contra 2 ex-prefeitos e que foram excelentes administradores. Foram bons para a nossa comunidade, fizeram também ali a melhoria dentro da nossa cidade. E nesses 4 anos nós conseguimos fazer muitas coisas dentro da cidade. Inclusive, eu acho que eu trouxe um toque mais feminino. Uma cidade assim de um município de carvão, com praças públicas nada iluminadas, uns bancos sem encosto. Então nós, em primeiro lugar, criamos a entrada da cidade todinha ela com luminárias e flores. E flores. E aí depois as nossas praças públicas com bancos, com encosto, com luzes para dar ali todo um encanto, aquelas árvores lindas que nós já temos de muitos e muitos anos plantadas. E lugares como para jogar xadrez ou dama, as mesinhas colocadas. Eu lembro que quando nós montamos isso, que a cidade, que foi, as obras se encerraram, a população, ela pegava os carros e eles passeavam naqueles lugares e as praças eram lotadas. Cheias. Eles se orgulharam da cidade em que estavam morando. E a gente também fez um prédio novo de uma prefeitura nova, porque o espaço ele era de uma antiga escola, já estava precário. E a gente também possibilitou com todas as condições para as pessoas, que é, no caso, as pessoas que não têm a condição, né, de adentrar, os cadeirantes. Então, todos os espaços, ele pode entrar em toda a prefeitura, ela é toda adaptada. E aí as pessoas começaram a olhar a cidade de forma diferente. Uma cidade mais aconchegante. Hoje,
Depois eu retornei em 21 como prefeita, a 24, aí a gente já está na construção de uma nova UBS, Unidade Básica de Saúde, e um centro de saúde também, em que nós lá estaremos trazendo raio-x que as pessoas tanto precisam e querem, e especialistas médicos. As especialidades é a grande dificuldade dos municípios hoje em dia, né? Extremamente. Claro que nós não teremos todos os dias especialistas, mas nós teremos a cada 15 dias uma agenda, para que as pessoas possam, então, fazer as suas consultas, talvez aí que estejam represadas há 3, 4 anos. Isso é bem complicado, né? Nós sabemos o quanto o SUS está tendo problemas para dar conta depois da pandemia. Principalmente depois da pandemia, para dar conta, então, de atendimento a toda a nossa população que necessita. Isso a gente já o faz hoje junto à Cisvale, que é o consórcio do Vale do Rio Pardo, que não é nem o consórcio que eu presido, porque antes eu já estava associada à Cisvale, porque nós não tínhamos um consórcio na região carbonífera que possibilitava as condições de exames e consultas. Hoje nós já estamos montando, montamos os consultórios dentro do espaço do SIGA, que é o consórcio intermunicipal, né? E o consórcio de vocês da região carbonífera agora ganhou um espaço. Um novo espaço bem bonito, né? É um espaço bem bonito, ele é alugado, e isso se deve ao Eltinho Barreto, foi ele quem deu prefeito de General Câmara, né? Foi ele quem deu todo esse trabalho, e eu mesma, quando ele foi me convidar para eu me associar, porque eu já era associada, para eu permanecer associada ao consórcio, eu disse, Eltinho, só se nós formos trabalhar no formato da Cisvale, realmente ofertando possibilidades aos munícipes e uma melhor condição desse intercâmbio entre todos os gestores da região, melhorando a condição da administração pública. Se for assim, sou parceira. Aí ele disse, bom, se tu já me deu essa condição, eu quero te dizer, montei o máximo que eu pude, agora te entrego e quero dizer que tu continua o legado. E é isso que eu acredito, né? Exatamente nessa parte. E eu acho que nós, Bárbara, como gestores públicos, é uma oportunidade imensa. Nós podemos, sim, transformar e melhorar a vida das pessoas. Com certeza. Depende do formato como tu conduz. Nós temos que ter olhar, sim, se tu perguntares, Minas do Leão tem problemas inúmeros. Tu já conseguiste resolver todos os problemas da nossa cidade, lá dos leonenses? Não consegui. Eu posso dizer que eu melhorei, claro, em várias condições, como na parte em saúde. Nós não tínhamos uma ambulância grande. Uma vez uma pessoa foi picada por uma cobra, e ele era uma pessoa alta. Ele era esguio e ele não coube na ambulância, porque nós só tínhamos uma ambulância pequena. A primeira coisa que eu fiz em saúde foi comprar uma ambulância grande para a cidade. Foi na gestão lá em 2012. Foi lá que a gente já começou. Hoje, se tu perguntares quantas grandes tem, 3 para a nossa cidade, né? Como é importante, né, gente, a gente conhecer histórias de gestores comprometidos. Porque se no nosso país tivéssemos gestores tão comprometidos assim como tu és, assim como muitos são, o país estaria melhor. Eu vou te dizer que as questões, quando se trata de... Tu tens uma receita. E a receita é quando realmente tu coloca aquela valoração em serviços que deem condições à nossa comunidade, como em educação é 25, necessariamente não precisa estar atrelado só aos 25. Pode mais? Vamos investir mais. Nós queremos muito agora entrar na robótica e ela é necessária e a gente sabe o quanto para os nossos alunos. Lá na região não tem o SESI?
Na realidade, nós temos o SESI, que eu saiba, em São Jerônimo. São Jerônimo. Não é próximo de nós, Não né? E eu nem sei se ele permanece, até eu não saberia te dizer. O SESI proporciona cursos de robótica. Exatamente. Então, nós já estamos buscando esse caminho para a área da educação, né? Laboratórios de robótica. Porque os alunos, eles precisam se inteirar exatamente com a tecnologia. Quem sabe quantos poderão trazer possibilidades e descobertas novas para situações que nós estejamos vivenciando, quem sabe até dentro do próprio município, né? E Silvia, tu entrou para o teu primeiro mandato, foi para o segundo, está no terceiro. E esse último mandato, agora nos... Quantos dias de gestão de governo? 100? Mais de 100 dias. Mais de 100 dias. O que tu conseguiu fazer que tu não tinha conseguido no outro? Assim, ó, eu vou te falar que em 100 dias eu até trouxe... Pode mostrar, hein, pra gente. Eu trouxe para vocês nos aqui... contar. Nos 100 dias nós apresentamos a nossa comunidade. Eu quero te dizer que, em primeiro lugar, nós já tínhamos começado na gestão anterior, que era 21, a questão do cuidado com os animais. Lá e agora nós temos, sim, nós temos todo um cuidado de castração, de medicamentos, e nós não temos um espaço para acumular animais ou colocá-los e deixá-los 24 horas. Eles são cuidados, eles ficam sendo cuidados, se eles fazem a castração, eles são cuidados, às vezes até por pessoas que adotam por aquele prazo também, os cuidadores, e depois eles retornam às ruas. Agora já nós estamos num outro espaço para microchipagem, que é isso que nós vamos realizar. Porque é muito importante. Muitos cães têm donos. E o que acontece? Às vezes eles não querem mais cuidar, ou vão passear, não tem com quem deixar, colocam nas ruas, e nós temos que ter também esse olhar, né? Então, e também os donos dos animais têm que ter essa responsabilidade, né, sim. Silvia? O animal hoje em dia não é que nem antigamente, que antigamente as pessoas jogavam os bichos fora, matavam, enterravam. Hoje em dia não é mais assim. O que eu vou te dizer da novidade agora, de tudo que a gente não fez, é terminar já as construções da UBS, e nós temos lá os especialistas e o raio-x. Vai ser muito importante para o município. A outra questão que a gente se comprometeu, tu imaginas isso? Olha, eu às vezes fico pensando, meu senhor, mas vamos lá trabalhar. É pavimentar 100% da área urbana. Olha, e faltam ainda 13 quilômetros e 600 metros para que nós realizemos em 4 anos de gestão. A outra questão que é importante, que eu quero te dizer, nós temos 2 arroios que cortam a nossa cidade. Um se chama Capão da Roça e outro se chama Arroio Taquara. E quando nós temos os problemas aí de chuvas fortíssimas, e a gente sabe que agora nós estaremos dia a dia convivendo com os efeitos climáticos. Verdade. Então estamos fazendo um desassoreamento. E uma das coisas que nós vamos trabalhar sem parar, é trazer a mata ciliar às margens desses arroios o quanto antes. Já estamos em tratativas com a FEPAM, já estamos em tratativas com os nossos técnicos dessa área ambiental, de quais serão essas árvores, quais serão essas gramíneas, porque não é o que tu queres colocar, é o que é importante para que nós melhoremos o calado dessa água, para que nós possamos trazer de volta lá os peixes que já estiveram muitas vezes naqueles arroios que passam pela nossa cidade, e que a gente traga também a tranquilidade para a população, porque nós sabemos o quanto principalmente isso ajuda, não trazendo a erosão e ao mesmo tempo melhorando esses espaços, né, em que no momento em que as árvores e as gramíneas estiverem de volta,
a gente sabe que vai melhorar a condição ali daqueles que moram à beira dos arroios, né? Essa é uma outra situação que já estamos trabalhando, tanto que ganhamos o projeto do governo do estado, que é desassorear, com R$750 mil. As máquinas já estão lá trabalhando em toda essa questão de tirar os bancos de areia do meio do arroio e dar a condição de que a água possa fluir naturalmente. Né? A outra questão que é importante dizer para ti, que é uma coisa muito simples, mas nós temos uma feira do agricultor e do artesão na Praça Central, em que aqueles pequenos produtores levam lá a sua alface, que ele plantou, a sua rúcula, o aipim, a batata doce, e também lá os seus bordados, o seu tricô, e olha, a comunidade aderiu assim fortemente. E agora, já para o ano que vem, nós estaremos criando um vale dos funcionários da prefeitura, que eles comprarão somente na Feira do Agricultor aquele valor designado, para que nós possamos estimulá-los. Assim acaba ajudando e os produtores. Incentivá-los e, ao mesmo tempo, auxilia financeiramente para que eles possam plantar mais e produzir mais, né? A outra questão é a geração de empregos. Isso fortemente está acontecendo na nossa cidade. Nós abrimos só agora nesse ano 205 frentes de emprego para uma cidade de 7.505 habitantes. Temos lá um ateliê de calçados que produz... É bastante vaga, né? Eu acho que é um começo, né? É um grande começo. É um grande começo. São 205 vagas. E nós estamos lá, então, com o ateliê de calçados, que eles produzem para a empresa Beira Rio. E já estamos lá com possibilidades de pequenos ateliês para outras produções de tramas, né? Que eles fazem ali com o couro, para outros tipos de calçados, tipo exportação. Ao mesmo tempo, das fumageiras de Santa Cruz, eles estão sim buscando mão de obra na nossa cidade. Aí a Superpan, que é na produção de pães, a Começul Bife, que é frigorífico, e eu gostaria de te dizer que nós precisamos qualificar a nossa mão de obra. Eu quero que nós tenhamos mais pessoas com nível superior, com formação, que elas possam trabalhar lá como engenheiros, como arquitetos, como professores, profissionais da educação. É uma prefeita que pensa literalmente, né, no progresso da cidade. E nós temos que saber que a nossa comunidade, ela quer isso. E Silvia, qual é o teu maior sonho? Olha, eu vou te dizer que o meu maior sonho, agora eu encerro em 2028, é terminar o meu nível superior em psicologia, terminar essa condição que eu acho fundamental, principalmente porque nós sabemos que um dos nossos maiores problemas hoje é a saúde mental. E eu quero trabalhar de forma gratuita, em que nós temos lá, não só em Minas do Leão, isso a gente já verificou, que é mundial. Nós estamos com as pessoas vivendo mais, a expectativa de vida maior e nascendo menos pessoas. Eu me preocupo com a velhice, eu me preocupo não a minha velhice, porque eu acho que de uma certa forma ela já está estruturada. Eu me preocupo com aquelas pessoas que estão muitas vezes acamadas, tendo seus filhos e seus netos explorando-as, inclusive muitas vezes com consignados em que elas têm só 30% do seu salário já comprometido, fora com agiotas, às vezes ela tem só 20% para se manter, onde o município faz... Se torna precária a vida da pessoa. E se torna caro para o município também, porque muitas vezes essa compensação quem tem que fazer é o município, para que ela seja cuidada dentro da sua residência, tanto que nós temos lá em Minas do Leão fisioterapia domiciliar. Olha só. E isso foi criado na nossa administração em 22. E hoje nós temos 50 pessoas em seus domicílios sendo atendidos por fisioterapeutas, pagos pelo município.
além da clínica de fisioterapia, que eles são tratados lá pelo SUS. Então, com essa especialização, não é o curso, né? Mais um curso que você está terminando, você vai conseguir deixar mais um legado, além da educação. Eu penso fortemente nisso. Tratar para que as pessoas tenham dignidade, que elas tenham vontades, que elas também sonhem, apesar da idade, sendo ela mais experiente, não tem problema. Muitas possibilidades. Silvia, e qual é a tua maior inspiração? Olha, a minha maior inspiração, eu sempre vou te dizer, por incrível que pareça, eu sempre li muito sobre Gandhi. Sempre li muito sobre a Madre Teresa de Calcutá. Gostava muito do trabalho do Papa João Paulo II, que era polonês, e que eu gostava assim de assisti-lo quando ele começou a estar próximo das pessoas. Estar com as pessoas. Ele começou as viagens. Ele levou o papado a todos os lugares, né? A todos os lugares. Ele fez esse caminho. Então, foram pessoas assim que eu sempre li muito a respeito. E, por incrível que pareça, Mandela. Eu gostei muito quando ele saiu da prisão e que ele foi para ser presidente, e que o pessoal que trabalhava próximo a ele começou a arrumar as gavetas, e ele perguntou: por que vocês estão guardando os seus pertences? Não, porque agora o senhor vai assumir, mas vocês não ficam comigo só se não quiserem. Te ver, né? Então, quando uma pessoa chega até a arrepiar. Quando uma pessoa ela é resiliente a ponto de dizer: eu não estou aqui para julgar ninguém. Para tirar vocês. Nós temos que construir algo juntos. Exatamente. Silvia, deixa pra gente uma mensagem de motivação. Tu que é uma mulher que ganhou a minha admiração. Eu já conheci o trabalho dela. Ela é uma mulher inspiradora que construiu uma gestão e um trabalho em cima da educação, que é uma pasta e uma pauta muito importante, não só em Minas do Leão, e sim na nossa nação. Então, deixe uma mensagem para as mulheres, principalmente para as mulheres que estão te assistindo nesse momento. Claro. Em primeiro lugar, nós não somos concorrentes de ninguém. Eu acho que a sexualidade, quando tu a divide, que tu dizes que somos homens e somos mulheres, aí sim que nós estamos sendo preconceituosos de uma forma muito grandiosa. Nós somos seres humanos. A única coisa nós, mulheres, precisamos sim é querer estar nos lugares. Quando a gente diz que é importante estarmos na política, é importante estarmos na política, porque ela nos dá a condição de adentrarmos em muitos caminhos, em muitas casas, em muitas famílias e trazer outras mulheres com essas possibilidades. Quando a gente diz que nós, mulheres, podemos estar em grandes empresas administrando essas empresas, é porque também nós somos capazes. A única coisa que, infelizmente, ainda não conseguimos é que venhamos a receber os valores iguais aos homens. Mas isso não quer dizer que não sejamos capazes. O que a gente não pode é trazer como uma guerra. E o que a gente não pode é trazer como somos aquelas pessoas que vamos concorrer contra os homens. Não. Eu acho que nós temos que unir numa causa mais importante, que é um mundo cada vez melhor, cidades cada vez melhores. Nós precisamos de pessoas melhores. É isso que eu acredito. E essa foi mais uma entrevista dessa grande líder futurista, porque o futurismo é o que ele já é, não é o que ele vai acontecer. Então, essa história de inspiração que motiva nós, principalmente nós mulheres, que tudo é possível.
Sílvia, foi um prazer tê-la aqui conosco. Te encontro no próximo Líderes Futuristas.